Olá, pessoal! Vamos dar continuidade em nossos estudos de imunologia e nesta aula vamos falar sobre a ativação dos linfócitos B. Iremos entender que este é o processo que leva à produção dos anticorpos secretados. Vale lembrar que qualquer dúvida que tiverem, fiquem à vontade para deixar nos comentários e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscreverem no canal. A ideia é resumir todo o conteúdo de imunologia de forma traduzida para vocês. Então vamos lá! A ativação dos linfócitos B é um evento que faz parte da imunidade humoral, pois culminará na produção dos anticorpos secretados, que podem ou entrar na circulação sanguínea ou ser transportado para o lúmen dos órgãos mucosos, realizando suas funções em locais diferentes de onde são produzidos. Todo o processo se inicia com o reconhecimento do antígeno pelo linfócito B. Nesse momento inicial, o linfócito B virgem apresenta em sua superfície os anticorpos IgM ou IgD em sua forma membranar, ou seja, ancorados na membrana, constituindo dessa forma o receptor de células B, ou BCR, que já conversamos em nossas aulas anteriores. Pois bem, com o auxílio de células T e outros estímulos, o linfócito B é ativado, o que resulta em sua proliferação, seguida de sua diferenciação. Assim, nós iremos observar a geração de células B secretoras de anticorpos, que são chamadas de plasmócitos, e células B de memória. O desenvolvimento da resposta humoral é permeado de características singulares, como a troca de isotipo do anticorpo, a maturação de afinidade. Veremos tudo isso em detalhes a partir de agora. O primeiro fator determinante da forma de ativação dos linfócitos B é o antígeno. Nesse quesito, podemos diferenciá-los em antígenos timo-dependentes, também referidos como antígenos T-dependentes, ou antígenos T independentes. Os antígenos T dependentes correspondem a todos os antígenos de origem proteica. Ao interagir com o BCR, eles são endocitados, processados e apresentados via MHC de classe 2 para os linfócitos TCD4. Isso culmina na ativação da célula T, que auxiliará na ativação da célula B. Já os antígenos não proteicos multivalentes, como polissacarídeos, ácidos nucleicos e lipídios, ativam as células B pela interação com o BCR e outros receptores presentes nas superfícies das células B. As respostas T dependentes são mais elaboradas, apresentando algumas características exclusivas, conforme veremos no decorrer da aula. Qualquer tipo de antígeno pode induzir proliferação e secreção de anticorpos, mas as respostas primárias e secundárias são diferentes qualitativamente e quantitativamente. Vamos entender. Em um primeiro encontro com o antígeno, são gerados plasmócitos que produzirão anticorpos secretados, mas observem que nesta resposta existem ambos isotipos, IgM e IgG, sendo que nas respostas primárias, geralmente os títulos de IgM tendem a ser maiores que os títulos de IgG. Detalhe, este exemplo está indicando IgG, mas os isotipos IgE e IgA também são possíveis de aparecerem nessa resposta, dependendo do antígeno ou do patógeno em questão. Pois bem, continuando, em uma resposta secundária contra o mesmo antígeno, as células B de memória respondem de forma mais rápida, gerando plasmócitos que produzirão majoritariamente o isotipo de anticorpo mais eficiente para a eliminação do antígeno e com maior afinidade, ou seja, anticorpos que conseguem reconhecer o antígeno em menores concentrações se comparado à primeira resposta. Porém, a resposta secundária ocorre principalmente contra antígenos proteicos, assim como essas características que falamos,
a indução de memória, a troca de isotipo e a maturação de afinidade. Assim, a característica do antígeno também influenciará as formas de respostas efetoras que são induzidas durante a ativação dos linfócitos B. Bom, as células B virgens recirculam de um órgão linfóide secundário para outro em busca de um antígeno que as ative. Quando dentro desses órgãos, elas se situam em regiões bem específicas chamadas de folículos. O antígeno pode ser apresentado às células B de diferentes formas. Antígenos pequenos podem alcançar diretamente a região de células B. Macrófagos do seio subcapsular e células dendríticas da medula dos linfonodos possuem a capacidade de reter o antígeno sem internalizá-lo, de modo que as células B possam reconhecê-lo. Ainda não está claro qual interação com receptores do macrófago ou da célula dendrítica vai fazer a célula tomar a decisão de manter o antígeno na membrana das células B ou internalizar e apresentar via MHC de classe 2 para as células T. Lembrem-se que os antígenos captados pela linfa são processados nos linfonodos, enquanto os provenientes do sangue são processados no baço. Pois bem, o detalhe dessa apresentação é que o antígeno que é apresentado às células B está em geral na sua conformação nativa intacta e não é processado por outras APCs. Agora que já conhecemos as características gerais da ativação de linfócitos B, vamos entrar nos detalhes, iniciando pela produção de anticorpos de forma T-dependente. A ativação T-dependente segue uma sequência precisa de eventos. O primeiro passo é o reconhecimento do mesmo antígeno pela célula B e pelo linfócito T. Um detalhe desse reconhecimento é que enquanto as células T reconhecem o antígeno processado por células dendríticas, a célula B reconhece o antígeno na forma nativa. Em seguida, ocorrerá a interação entre a célula B e a célula T, culminando na ativação inicial da célula B, que já produzirá anticorpos secretados em uma região chamada foco extrafolicular. Com o prosseguir da resposta, algumas células B e linfócitos T retornam ao folículo, onde haverá a formação do centro germinativo para uma resposta mais especializada contra o antígeno. Vamos verificar cada uma dessas fases. É importante dizer que a apresentação de antígenos e a ativação das células T já foram abordadas em nossas outras aulas. Se você ainda não assistiu, assista. Vamos nos ater ao que acontece com relação à célula B. O antígeno, em sua forma nativa, se liga ao anticorpo que se encontra neste momento associado à membrana, formando BCR. Em seguida, o antígeno é internalizado e processado pela via do MHC de classe 2. Neste momento, o linfócito B inicia a migração em direção à zona de células T e está preparado para apresentar à célula T um peptídeo linear gerado a partir do processamento do antígeno nativo. A célula B, lembrem-se, pode apresentar diversos peptídeos lineares diferentes a partir do antígeno original. O segundo evento que é importante nós conversarmos é a interação entre a célula T, que foi ativada, e a célula B, que está apresentando antígenos. Ambas células respondem a um gradiente de citocinas que fará com que a célula T migre em direção à célula B e vice-versa. A zona das células T é rica em quimiocinas que se ligam a CCR7, enquanto a zona de células B é rica em quimiocinas que se ligam ao CCR5. A ativação da célula T e sua diferenciação em célula T folicular faz com que haja aumento do receptor CCR5. Simultaneamente, a ativação das células B para processamento de antígenos faz com que essas células aumentem a expressão de CCR7.
Como consequência, os dois tipos celulares se encontram na borda do folículo, podendo então ocorrer a apresentação de peptídeos via células B às células T ativadas. O peptídeo apresentado pela célula B, que será reconhecido pela célula T auxiliar, neste momento, é o mesmo que ativou anteriormente a célula TCD4 virgem, quando foi apresentado pela célula dendrítica. Então, baseado no que vimos até agora, podemos dizer que um antígeno proteico que provoca uma resposta T dependente de células B utiliza pelo menos 2 epítopos específicos para a ativação da célula B. Um presente na superfície da proteína nativa e outro epítopo que é apresentado via MHC de classe 2. A ativação da célula B segue na região extrafolicular e a interação com o coestimulador presente nos linfócitos auxiliares é de grande importância para a proliferação do linfócito B e para a síntese e secreção de imunoglobulinas, além da formação do centro germinativo, que veremos mais adiante. Além disso, as células T auxiliares também secretam citocinas que contribuem para a resposta de células B, principalmente para a troca de isotipo. Pois bem, a ativação no foco extrafolicular fornece a resposta precoce de anticorpos que são de baixa afinidade, mas já podem circular e limitar a propagação de uma infecção. Os anticorpos produzidos aqui têm a mesma especificidade que os anticorpos que originaram aquela resposta inicial de reconhecimento do antígeno. Em outras palavras, a região VDJ não varia. É importante destacarmos que a produção de anticorpos secretados é mediada por plasmócitos de vida curta, originados da cooperação entre linfócitos T e linfócitos B, que possuem uma capacidade limitada de troca de isotipos. Bom, já algumas células TCD4 extrafoliculares e linfócitos B ativados migram de volta para os folículos em resposta a estímulos moleculares, onde participarão das reações de centro germinativo, realizando os eventos mais elaborados da resposta T dependente, que são a troca de isotipos da cadeia pesada, a maturação da afinidade e a indução de células de memória. As reações mais características da ativação T dependente ocorrem nos centros germinativos. Sua formação ocorre cerca de 4 a 7 dias após a ativação da resposta T dependente. Nesta região, as células B proliferam rapidamente. A primeira reação de centro germinativo que vamos estudar será a troca de isotipo da imunoglobulina. Diferentes antígenos e micro-organismos despertam distintas respostas de células T auxiliares, cuja característica efetora marcante é a produção de citocinas. Estas citocinas têm um papel central no processo de troca de isotipo. Até esse momento, nós vimos que as células B ativadas expressam IgM ou IgD. Em resposta ao interferon, por exemplo, ocorre a troca para isotipos IgG, enquanto na presença de L4, a troca ocorre para IgE. Diferentes locais anatômicos também podem influenciar a mudança de isotipo por causa das citocinas localmente produzidas. Um exemplo é o IgA, que é induzido por citocinas comumente presentes na mucosa e produzidas por células mieloides. Novamente, no evento de troca de isotipo, a interação CD40-CD40 ligante é muito importante, pois induz uma enzima-chave no processo. Então vamos entender. A troca da cadeia pesada também pode ser chamada de recombinação de troca e envolve a recombinação de segmentos chamados regiões de troca que estão presentes na porção inicial de todos os genes da cadeia pesada. Nesse dado linfócito B, a porção VDJ está justaposta à região da cadeia pesada MIR, que codifica para IgM.
Em resposta a sinais das células T auxiliares, ocorrerá o início da transcrição da região de troca da cadeia Mi e da região de troca da cadeia para a qual o anticorpo mudará o isotipo, por exemplo, a cadeia epsilon. Esse transcrito é chamado de transcrito da linhagem germinativa. É importante notarmos que essa transcrição não tem o objetivo de ser traduzida, mas sim de abrir a fita do DNA, facilitando a quebra da cadeia dupla. A responsável por induzir essa quebra é uma enzima chamada deaminase induzida por ativação, referida como AID. Essa enzima é induzida pela interação CD40-CD40 ligante, que conversamos, e é ela que vai causar a formação de sítios abásicos nas alças de DNA abertas, de modo que a maquinaria celular de reparo de danos no DNA é quem vai cortar e unir as partes não danificadas do DNA. Bom, a quebra de DNA da região Mi é então unida à região posterior da segunda quebra, que no nosso exemplo é a região epsilon. O segmento que codificava a cadeia pesada Mi e as demais cadeias intercalantes é deletado do DNA. O resultado é que o exon VDJ, que foi rearranjado durante o desenvolvimento do linfócito, agora estará justaposto à cadeia pesada epsilon, formando um IgE com a mesma especificidade do IgM anterior. Continuando, a segunda reação de centro germinativo que vamos estudar é a maturação da afinidade. Este é um processo que induz uma maior afinidade de ligação dos anticorpos aos antígenos, gerando anticorpos mais eficientes. A maturação da afinidade é resultado de mutações somáticas pontuais nas regiões variáveis dos genes de imunoglobulina, processo chamado de hipermutação somática. Tais mutações ocorrem a uma taxa de 1 a cada 1000 pares de bases do gene V por célula, o que representa uma taxa 1000 vezes maior que a taxa de mutação espontânea em outros genes de mamíferos. De modo geral, a região VDJ rearranjada se torna altamente susceptível a mutações e a enzima AID também atua durante a proliferação, gerando alterações no DNA que, ao serem reparadas, fazem com que as células filhas apresentem uma sequência de DNA diferente da célula mãe. De maneira interessante, as mutações pontuais ocorrem principalmente nos CDRs. Um outro ponto interessante é que o processo de hipermutação somática pode originar linfócitos B com diferentes afinidades ao antígeno. Porém, apenas linfócitos B que geraram receptores que se ligam com alta afinidade ao antígeno são selecionados para sobreviver. Continuando, as células B que passaram pelos processos anteriores podem se diferenciar em plasmócitos secretores de anticorpos, que migram para a medula óssea, onde terminam sua diferenciação em plasmócitos de vida longa. Ali, tais células podem viver por longos períodos, frequentemente tanto quanto for o tempo de vida do hospedeiro. A expressão da forma secretada dos anticorpos se dá por splice alternativo do RNA mensageiro. Esse processo ocorre muito frequentemente em um plasmócito. Algumas células B ativadas no centro germinativo se diferenciam em células de memória, que permanecem no órgão linfóide gerador ou recirculam entre os órgãos linfóides. As células de memória possuem receptores de antígeno de alta afinidade e sua ativação nos centros germinativos resulta na rápida produção de anticorpos em uma segunda exposição aos antígenos. Com isso, pessoal, finalizamos as características das respostas T dependentes. Passaremos agora rapidamente aos eventos presentes na produção de anticorpos contra antígenos T independentes, isto é, os antígenos não proteicos.
Os antígenos responsáveis por esse tipo de ativação são multivalentes, que induzem a ligação cruzada de diversos receptores na superfície de células B. A produção de anticorpos ocorre na ausência de células T. A característica multivalente desses antígenos, ou seja, a presença de epítopos antigênicos idênticos em repetição, faz com que haja o engajamento de muitos complexos BCRs, fornecendo sinais suficientes aos linfócitos B que levam à sua ativação, sem a necessidade de um linfócito T. Além disso, vários desses antígenos ativam a via do complemento, sendo reconhecido pelo correceptor de células B, aumentando a sinalização do BCR. Alternativamente, receptores de reconhecimento de padrão presentes na superfície das células B, como os receptores do tipo TOL, são estimulados por produtos microbianos, também fornecendo sinais que induzem a proliferação e a diferenciação. Os anticorpos produzidos nesse tipo de resposta geralmente são de baixa afinidade, secretados por plasmócitos de vida curta. Além disso, a troca de isotipos é limitada a IgA e alguns subtipos de IgG, direcionadas por citocinas produzidas por outros tipos celulares, como as células de origem mieloide. A produção de anticorpos T independente tem função importante na proteção contra bactérias encapsuladas, como pneumococos e meningococos. Suas cápsulas são feitas de polissacarídeos e a resposta humoral é a principal defesa contra essas bactérias. Bom, pessoal, com isso finalizo mais um resumo de forma traduzida para vocês. Não deixem de indicarem o canal e se inscreverem. Até a próxima!